Eu recebi uma pergunta de um inscrito aqui no canal e eu quero responder essa pergunta com muito temor e tremor diante do Senhor e diante da sua palavra. Eu quero responder essa pergunta com muita propriedade bíblica para sanar a sua dúvida. Por isso, não saia daí, porque quando eu voltar, eu vou te contar tudo. E antes, porém, não se esqueça de deixar aqui a sua participação, deixar o seu like, deixar o seu joinha e fazer com que o YouTube nos ajude, por conta própria, a divulgar esse vídeo aqui no canal e espalhar essa notícia. E você que ainda não é inscrito no canal, por que não fez isso ainda? Faça agora, é rápido, é fácil e é de graça. Alguém me perguntou, pastor, por que no Antigo Testamento Deus falava que iria eliminar o povo se eles adorassem a outros deuses, se eles adorassem a imagens, a ídolos? Bem, o irmão deve estar falando de alguns textos bíblicos, e aqui eu quero passar pelo menos algumas passagens bíblicas que trazem esse conteúdo, que falam sobre esse assunto. O primeiro é o texto de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 3, que diz assim, olha, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Um outro texto também interessante de falar, possivelmente deve ser um desses textos que o irmão está se referindo, é o de Deuteronômio capítulo 8, verso 19 e 20, diz assim, será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e te inclinares perante eles, hoje protesto contra vós que certamente perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós. Assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Bem, nós temos tantos outros textos, temos aí Deuteronômio 4, 23, Levíticos capítulo 6, são muitos os textos bíblicos que corroboram, que trazem essa afirmação, trazem esse conteúdo a respeito da idolatria. Bem, respondendo à sua pergunta, o que eu vejo é que ela é extremamente pertinente e envolve mais do que apenas, o tema da idolatria. Na verdade, o que a sua pergunta nos faz, ela nos leva a um assunto muito mais amplo. A forma como o juízo divino opera nas diferentes etapas da revelação bíblica. Quando você me fez essa pergunta lá no canal, foi isso que eu, a princípio, comecei a imaginar. Como é que Deus trata as diferentes formas que Deus opera através do juízo ou da condenação divina? Como é que Deus trabalha nesse sentido? Por isso, antes de responder diretamente, precisamos expandir aqui essa ideia e compreender como Deus exerce o seu juízo nas diversas dispensações e nos contextos, dentro de contextos da história bíblica e também da redenção. Respondendo a essa pergunta, que é interessante e ela até tem vários desdobramentos, por isso, nesse caso, eu vou tentar expandir ou expor aqui pelo menos um pouco mais essa ideia. Vale também ressaltar que quando falamos de idolatria, nós não estamos lidando apenas com idolatria no sentido de imagens de escultura ou divindades pagãs do Antigo Testamento, como alguns textos que nós acabamos de ler. Mas estamos falando de tudo aquilo que tenta
ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Idolatria é, na verdade, qualquer coisa visível ou invisível que se torna o centro do nosso coração, da nossa confiança ou da nossa devoção. Por exemplo, há quem idolatre o trabalho, ou há quem idolatre a sua profissão, o seu cargo, a sua função, dedicando-se de tal forma que Deus se torna secundário na sua vida. Outros transformam o dinheiro, por exemplo, e a sua segurança financeira em seus verdadeiros deuses. Há quem idolatre a imagem pessoal, a sua própria imagem, seu corpo físico, há quem idolatre a reputação, há quem idolatre a carreira, o sucesso, o poder, ou até mesmo a aceitação de pessoas. Existem vários tipos de idolatria, existem vários tipos de ídolos que são mais sutis. Por exemplo, pessoas que transformam relacionamentos em ídolos, pais que colocam os filhos no lugar de Deus, gente que idolatra celebridades, influenciadores, hoje é muito normal isso, políticos ou até mesmo líderes e pastores. Pasmem, isso é um tipo de idolatria. E até mesmo quem chega a idolatrar a sua própria vontade, vivendo como se Deus existisse apenas para confirmar os seus próprios desejos. A idolatria moderna talvez não tenha a forma, ela não chegue, ela não apareça para nós na forma de um bezerro de ouro, como está no texto bíblico, mas ela tem uma forma de, quem sabe para alguns, como uma conta bancária, um celular, um status nas redes sociais, ou de um interior que o seu próprio ser, o seu próprio íntimo se torna para ele o Senhor da sua vida. E a Bíblia deixa muito bem claro que qualquer coisa, absolutamente, que dispute o trono do coração do homem com Deus, já se tornou um ídolo. Então, voltando à resposta que eu quero dar bíblica ao irmão que fez a pergunta, falando do contexto de idolatria. Qual é a diferença do contexto entre Deus falar, porque o povo não deveria adorar a ídolos, falsos deuses e imagens, e porque Deus parece que hoje ele tolera isso? Primeiro, a primeira coisa que precisamos entender é que no Antigo Testamento Deus exercia o que chamamos de juízo teocrático. No Antigo Testamento, Israel era uma nação totalmente inteira teocrática, isto é, governada diretamente por Deus. O Senhor Deus era o rei de Israel, sua presença habitava no meio do seu povo, no tabernáculo, através do tabernáculo e também depois, mais adiante, no templo. Por isso, quando o povo se voltava para a idolatria, fazendo para si imagens, erguendo altares ou cultuando outros deuses, Deus agia com juízo imediato. Esse juízo tinha duas razões principais. Primeiro, preservar a pureza do povo escolhido através de quem viria a ser o Messias futuramente. Deuteronômio capítulo 7 e também Êxodo 19 fala sobre isso. E também para demonstrar a santidade de Deus diante das nações. Isso está lá em Levítico capítulo 20. Ou seja, naquele tempo, a idolatria não era apenas um pecado pessoal, era uma traição nacional contra o próprio Deus. Nesse caso, em alguns casos também o rei. Agora, no tempo da graça, ou no período da igreja, como chamamos, depois da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e após a vinda do Espírito Santo, vemos de uma forma mais ampla o que podemos chamar de o período da paciência de Deus. Hoje vivemos na dispensação da graça, após a obra redentora de Cristo. E é bom lembrar que Deus ainda, repito, enfatizo, quero corroborar, ratificar isso. Deus ainda abomina a idolatria. Ele não permite de forma alguma a idolatria, a adoração a falsos deuses, a outros deuses, mas ele retoma
tem o juízo em favor da misericórdia e da oportunidade de arrependimento. A Bíblia diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Deus não mudou o seu caráter, mas mudou o modo de agir. Antes, ele tratava com Israel como nação. Hoje ele trata com indivíduos e com a igreja, oferecendo tempo para que todos ouçam o evangelho, para que todos ouçam a palavra e venham a se arrepender. O que vemos é uma aparente impunidade dos ímpios. O fato de Deus não destruir hoje os adoradores a imagens, a ídolos, a demônios ou falsos deuses, não significa a aprovação de Deus, mas o adiamento de um juízo. A Bíblia é muito bem clara. Ela diz o seguinte: porque não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Eclesiastes capítulo 8. A justiça divina, ela não falha, apenas ela espera o tempo determinado. O fato é que o juízo final virá, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 20, verso 11, quando todos os ímpios e idólatras serão julgados segundo as suas obras. Existem dois fatores aqui importantes que é necessário ressaltar também: a atuação do inimigo e o livre arbítrio humano. Além disso, Deus não permite que, por enquanto Satanás opere no mundo, ele esteja enganando os que rejeitam a verdade. A Bíblia diz o seguinte: porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. 2 Tessalonicenses 2,10. Ou seja, Deus não impede o homem de escolher. Você é livre para tomar as suas escolhas e as suas decisões. Porém, Deus julgará cada escolha no tempo certo, na hora certa. A idolatria de hoje é fruto da cegueira espiritual e da rebelião humana, que só serão plenamente julgadas no fim dos tempos. E qual deve ser o papel da igreja nesse tempo, enquanto o juízo não vem? A igreja, ela é o instrumento de Deus para confrontar a idolatria, anunciar a verdade que liberta e trazer liberdade aos cativos espirituais. O nosso papel não é julgar a ninguém, não é apontar o dedo para ninguém, mas o nosso papel é pedir que Deus trate com aquele que deve tratar, mas que, acima de tudo, que converta os corações, como Jesus ensinou. Jesus disse lá em Marcos capítulo 16, 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Na pregação do evangelho, na exposição da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele se encarrega de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, meu amado, minha amada, você que me fez essa pergunta, respondendo à pergunta dos irmãos, Deus não mudou. O tempo foi quem mudou, a forma como Deus operar mudou, a vinda de Jesus e a atuação do Espírito Santo. Hoje, Deus, ele entende que a sua graça, e ele amplia isso, estendendo a sua misericórdia antes do juízo final. Agora, os ídolos, as seitas e os falsos deuses continuarão existindo até que o Senhor Jesus volte, quando então absolutamente toda idolatria será destruída. A Bíblia diz assim, lá em Zacarias 14, e o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia, um será o Senhor e um será o seu
nome. Pois bem, tá aí para você, eu espero ter respondido a sua pergunta e se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo, fique com Deus, tchau, shalom, shehi elechayon tov, nitrae shavu haba, lehitraot, shelohim variotah, shalom uvraha.